Evangelho, segunda-feira da sexta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da sexta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva de volta para o 15º capítulo do Evangelho de São João. Praticamente ouvimos um trecho do 15º capítulo e demos início ao 16º capítulo, em que o Senhor nos fala sobre a obra do Espírito Santo. Mas antes eu gostaria de fazer um comentário. Ontem foi dia de Santa Rita de Cássia. E alguns dos nossos irmãos, poxa, Padre Fábio, o senhor não comentou sobre Santa Rita. Eu estava tão empolgado com o Evangelho de ontem, como vocês perceberam, que Santa Rita também parou para ficar ouvindo. E eu terminei não falando dela. Mas por que eu faço essa brincadeira dizendo que ela parou para ficar ouvindo? Porque o coração dos santos se alegra cada vez que falamos a respeito das maravilhas e do esplendor da Trindade Santa. Porque eles são profundamente namorados de Deus. Eles já têm a contemplação perfeita do Senhor. E o desejo do coração de cada um deles é que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e com todo o nosso coração. E amarmos-nos uns aos outros como o Senhor nos ama. E pimba, ontem estávamos exatamente falando sobre isso. Quando falávamos a respeito da ação do Espírito Santo, quando ouvíamos São Cirilo de Alexandria. E por isso eu digo que também Santa Rita de Cássia se alegrava ouvindo a meditação, não porque é o Padre Fábio que faz a meditação, mas por causa do tema que nós estamos falando, por causa do conteúdo que estamos dividindo e por causa daquilo que está acontecendo em nós, que é a obra de Deus, que move os corações e incendeia, inflama com o fogo do seu Santo Espírito, o que ela mais desejou toda a sua vida. Desejou pelo seu marido, desejou pela sua família, desejou pelos seus filhos, desejou durante a sua inteira vida como esposa e como consagrada. Santa Rita de Cássia, para nós, é um testemunho da mulher da esperança, da mulher plena do Espírito Santo. Como assim, Padre Fábio? Daquela que entregou toda a sua vida. Ela fez da sua vida uma entrega de amor pela salvação daqueles que Deus lhe confiou pelo vínculo do matrimônio, marido e filhos. Depois, no momento seguinte, na vida consagrada, entregou a sua inteira vida e uma estrada de penitência para que nenhum dos corações amados por Deus se perdesse nesse mundo. Ô, meu irmão, você quer vocação materna mais plena do que essa? Não é verdade? Queridas mães que nos ouvem, Deus vos fez mães por todos nós. Se o coração materno é o coração pronto a se entregar por amor pela vida de seu filho, a plenitude da maternidade vivida é essa escolha de uma entrega de amor por todos os filhos de Deus. Não apenas por aqueles que o Senhor lhe deu a graça de ter nos braços como filhos, mas por todos aqueles que são seus filhos no mundo. Significa amar com um coração unido ao Imaculado Coração de Maria, cada um dos pecadores, cada um dos homens e mulheres que estão peregrinos nessa terra.
E aqui entra o testemunho fortíssimo de Santa Rita de Cássia. Às vezes buscamos o testemunho de Santa Rita de Cássia e a sua intercessão para as necessidades familiares, ou seja, por conta das dificuldades que temos em casa, com o marido, com os filhos que queremos ver no caminho de Deus, para que Santa Rita nos assista nas causas que são consideradas mais difíceis, e não tem causa mais difícil do que realmente a conversão dos perversos de coração. Entretanto, é importante que nos aproximemos de Santa Rita para também buscarmos a sua intercessão para vivermos essa realidade da maternidade espiritual. Essa realidade da paternidade espiritual aos homens, né? Essa realidade da profundidade da vida batismal, que é entregar a nossa vida junto com Cristo pela salvação das almas. E aqui é muito importante a intercessão de Santa Rita. Essa é a parte, vamos dizer assim, da vida de Santa Rita que está associada ao seu tempo de convento, né? A gente lembra com muita frequência Santa Rita que reza e intercede por aqueles, enquanto ainda estava fora do convento, que eram pelos seus de casa, né? Pelo seu filho e esposo. Mas esquecemos o que foi a maternidade de Santa Rita e o seu zelo amoroso ao ponto de receber as chagas da paixão de Cristo. Olha que ponto de aliança o Senhor deu, né? Então aqui faço um parênteses. Todos os batizados estão unidos a Cristo e trazem consigo as marcas do ressuscitado, ou seja, os sinais das suas chagas. Entretanto, o Senhor, de maneira extraordinária, permite o acontecimento dos estigmas, que alguns dos nossos irmãos participem efetivamente das dores físicas e das dores espirituais associadas ao sacrifício da paixão que nosso Senhor provou. E a Santa Rita foi dada essa possibilidade, porque de tal forma ela amou e se uniu ao sacrifício de Cristo, repito, pela salvação de seus filhos, ou seja, pela salvação dos filhos de Deus, de tal forma ela se entregou vivendo essa plenitude da maternidade por seus filhos e por todos os homens pecadores que estavam longe do Senhor, pela salvação de todos, que Cristo deu a ela a graça de participar nos estigmas, ou seja, de ter o sinal dos estigmas, de participar aos sofrimentos físicos de sua paixão. Olha que aliança de amor tão grande e que sinal tão significativo para nós. O primeiro sinal é de que essa escolha de Santa Rita foi agradável ao seu coração, ao ponto de ele dividir grande intimidade do seu sofrimento e do seu coração com ela. Participá-la de suas dores a um ponto tão íntimo assim, né? Significa que essa escolha é agradável. E escolher entregar a sua vida por amor dos homens é agradável. Ai, padre, mas isso vai trazer sofrimento, vai doer. Bom, nessa vida tem muita coisa que dói, né? Não vamos começar por aí, senão a gente não vai a lugar nenhum. Não olha aquilo que se torna a consequência da escolha. Primeira coisa, a gente primeiro tem que amadurecer o significado da escolha. As consequências vêm depois e o Senhor vai dar assistência para elas, né? Foi o que falávamos da videira. Não se esqueça. A poda é desejada pela árvore. A gente normalmente fala que, bom, a poda, enfim, é uma coisa que dói, que incomoda, a poda é para tirar o que está ruim. Me desculpem se sou repetitivo, mas é porque essa imagem ela precisa ser completada, de fato. A poda medicinal é uma coisa, mas a poda da qual fala o Evangelho, que é aquela que os santos viveram, se a gente for perguntar a São Tomás de Aquino, se a cada fruto, ou seja, se a cada obra que ele compunha e que levava a um maior conhecimento da fé e uma profissão de fé mais intensa e profunda dos homens, levava os homens ao conhecimento da verdade evangélica, se essas alegrias, ao ver isso no coração de São Tomás de Aquino, fazia o quê? Fazia ele desejar que ele fosse ainda mais do Senhor, que o Senhor arrancasse ainda mais o que era dele e colocasse ainda mais o que era só seu. Se a gente vai a São Francisco de Assis e pergunta a ele a mesma coisa, bom, isso em São Francisco é ainda mais óbvio, né? De todos os santos do período do 1200, nenhum foi como Francisco, e até os dias de hoje, Francisco é um sinal eloquente dessa entrega, de querer não ter nada de si, para ter somente Deus como seu único tesouro, ter nele somente o que era de Deus.
a cada fruto, Francisco queria cada vez mais morrer para si, ou seja, desejava cada vez mais que o Senhor podasse até que não ficasse nada dele e somente o que era de Deus. Olha que fantástico! Então todos eles estão desejando o sofrimento, vamos colocar assim. Se a poda é sofrimento, todos eles estão desejando o sofrimento. Vê como é que a dor se torna algo completamente secundário. E o seu significado, ou melhor, o seu impacto moral e afetivo sobre nós despenca, ao menos sobre a vida dos santos, desmorona. Está entendendo? Desmorona. Porque o desejo de ver os frutos do Senhor e a alegria por contemplá-los e por poder oferecer mais a Ele é tão grande que eles não se importam em entregar tudo de si. Antes, eles querem. Não estão sendo constrangidos, eles querem. E entregam. E o Senhor aceita essa oferta. Bendito seja Deus, que no seu infinito amor e misericórdia aceita a nossa oferta e recolhe com tanto carinho e amor aquilo que entregamos a Ele e nos dá bens ainda maiores, ainda maiores. Santa Rita de Cássia foi uma mulher cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Rita foi um testemunho de Cristo presente no meio de nós. Você e eu também podemos ser sempre mais um testemunho de Cristo, na medida em que permitimos que o Espírito Santo se mova em nós. Eu quero ser teu Senhor, e eu quero que tudo em mim lhe pertença, ao ponto de perder-me inteiramente para restar somente a ti, meu tesouro, meu bem, Senhor. Então, dessa forma, o Senhor nos fala a respeito do Espírito Santo. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. E o Senhor assegura o testemunho, como assegurou a seus discípulos, que fariam coisas maiores do que ele fez. Bendito seja Deus, porque o Senhor nos acompanha dia e noite para que também nós possamos realizar obras maiores. Mas não maiores num sentido de que superam as obras de Jesus. Atenção, que essa é uma compreensão equívoca, hein? Porque toda obra realizada pelo batizado é obra de Cristo. Então, o servo não realiza nada, é sempre o seu Senhor que realiza nele. Mas por que ele fala de obras maiores? Porque o eco dessas obras vai longe, como falávamos ontem, vai longe, vai longe. Por isso são obras maiores. Porque a extensão e o efeito delas ecoa na história, ecoa na eternidade, ecoa na mansão dos mortos, ecoa em todas as partes, retumba nos céus. Imagina a alegria dos santos e santas de Deus vendo o teu coração realizando prodígios em nome do Senhor, porque o teu coração se torna mais dele. A alegria dos santos que intercedem por você em ver o seu coração morrer mais para si e viver mais para Cristo, como será no céu, ou seja, ver a antecipação dessa alegria do céu acontecendo agora na sua vida. Meu irmão e minha irmã, saiba que os santos que intercedem por ti, estão dando saltos no céu de alegria. Vendo que aquilo que está acontecendo agora na sua vida já é uma... E a gente não se dá conta disso. É engraçado, né? A gente não se dá conta. Ou se dá conta de uma maneira muito fugaz, ou seja, como aqui se fala na Itália, esfuge, ou seja, escapa rápido da mão, esfuge. É esfugente, escapa assim, a gente passa muito rápido. Mas eles percebem isso e se alegram. E essas alegrias são todas elas reservadas
e um dia teremos o conhecimento de cada uma delas. Mas agora, importante é que o Senhor guie o nosso coração. E aqui é muito significativo nós termos sempre a presença dos santos intercessores que olham por nós. Todo esse caminho, esse amor devocional, como falávamos, né? O Brasil tem uma devoção muito grande a Santa Rita, não apenas para que nos inspiremos no exemplo, na memória da vida dos santos, sobre as nossas súplicas, né? O que significa isso, Padre Fábio? A gente se inspira na vida de Santa Rita para suplicar pelas necessidades semelhantes que nós passamos, né? Ou por necessidades imediatas que a gente vive. Mas a gente precisa também se inspirar na vida dos nossos santos sobre o desejo de santidade que acompanhou a cada um deles, né? E não só os sofrimentos e as dificuldades que marcaram o itinerário da vida de cada um deles. Então peçamos hoje, mais uma vez, a intercessão de Santa Rita de Cássia por nós e peçamos a intercessão de todos os santos e santas de Deus para que nós possamos viver na plenitude do Espírito Santo, como é o desejo do coração do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha de todos os santos, e Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Ó docíssimo nome de Maria, ó docíssimo imaculado coração de Maria, seja nossa salvação.